O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no quinto domingo, na quarta-feira da quinta semana da Quaresma, e a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do preço da fé. Se estamos dispostos a pagar o preço da fé, não apenas ter uma fé superficial, uma fé fácil, mas de arcarmos com as consequências de ter fé. Pois bem, no Evangelho de hoje, estamos aqui no capítulo 8 de São João, diz assim que naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Então, o diálogo aqui é de Jesus, não com os judeus que não acreditavam nele, não com os judeus que eram explicitamente contrários a Jesus. Não, Jesus aqui está dialogando com aqueles judeus que nele criam, que nele acreditavam, que começaram a acreditar nele. E diz então, naquele tempo, versículo 31, João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Meus irmãos, como a mesma palavra de Deus diz, quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar na palavra de Deus, não apenas quem adere à palavra de Deus num primeiro momento, não apenas quem dá o seu assentimento, o seu amém, eu creio,
a uma determinada palavra de Deus, ou diz o seu amém à vontade de Deus num determinado momento. Mas quem continua, quem permanece, quem persevera na vontade de Deus, nas várias manifestações da palavra na nossa vida. Isto é, quando a palavra de Deus vai se manifestando a nós, quando a vontade de Deus vai se manifestando gradativamente na nossa vida, quando nós vamos descobrindo qual a vontade de Deus para a nossa vida, e nós vamos dizendo: sim, Senhor, assim seja. Vamos dizendo como a Virgem Maria: fiat, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa palavra, seja feito em mim segundo a vossa palavra. Porque, meus irmãos, qual é a grande dificuldade de todos nós? É que quando nós vamos descobrindo a profundidade da vontade de Deus na nossa vida, as consequências de levar a sério Deus em todos os aspectos da nossa vida, aí nós começamos: não, assim não. Ok, dizer sim a esta vontade de Deus, sim. Dizer sim sempre à vontade de Deus, aí é diferente. Então, é esse permanecer na palavra de Deus, é este permanecer na minha palavra que Jesus diz. E a estes que nele creram, a estes que nele acreditavam, Jesus diz: olhe, vocês vão querer me matar, porque o vosso pai não é o meu pai. O vosso pai é o diabo, é o pai da mentira. Vocês vão pegar lá, o evangelho de hoje termina no versículo 42. Se vocês pegarem o versículo 44, vai estar lá dizendo que o diabo é o pai da mentira, e Jesus está dizendo: o meu pai e o vosso pai. E o vosso pai é o diabo, porque vocês querem me matar. Mas como? A palavra não começa assim: Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. E como assim? Aqueles que nele tinham acreditado agora queriam matá-lo? Queriam matá-lo assim como nós queremos, quando descobrimos uma vontade desagradável a nós, e nós matamos Deus no nosso coração, e nós negamos aquela palavra, e nós abafamos a vontade de Deus, a voz de Deus em nós. Quando isso fazemos, pecamos. Quando isso fazemos, estamos matando Deus no nosso coração. Quando nós dizemos assim: nisso eu creio, e isso eu observo. Nisso eu também creio, e isso eu observo. Não, isso eu não observo. Quando você faz uma escolha, ali você abafa a voz de Deus no seu coração. Por quê? Porque aquela palavra, porque aquela vontade é exigente. Por quê? Porque aquela palavra, porque aquela vontade, ela é diametralmente oposta à minha vontade. Porque aquela palavra, porque aquela vontade de Deus é exigente demais. E aí cada um começa a colocar nos aspectos concretos da sua vida. Pessoas que querem conciliar o inconciliável. Pessoas que querem moldar Deus à sua imagem. E quando eu digo pessoas que querem moldar Deus segundo a sua vontade, não fique pensando naquelas pessoas lá fora. Pense em você, porque eu estou pensando em mim. Pense quando você quer que Deus queira apenas e tão somente aquilo que você quer. E Deus não só é livre
mas Deus é libertador. E Deus, nós precisamos dar o nosso assentimento a cada dia. Sim, Senhor, eu quero o que Tu queres, como queres, quando quiseres. Então, esses tinham começado a acreditar em Jesus, mas pouco a pouco Jesus se tornou exigente, Jesus se tornou bem diferente das expectativas que eles tinham. E aí, qual foi a atitude deles? Eles começaram a matar Jesus no seu coração e chegaram mesmo a desejar a morte de nosso Senhor. Meus irmãos, esta palavra é para nós. Você precisa participar desta Santa Missa pedindo a Deus a graça de estar disposto a pagar o preço da sua fé. Porque senão, existe uma tendência em todos nós de nós selecionarmos aquilo que nós queremos crer. Existe uma tendência em nós, por causa da nossa fraqueza causada pelo pecado, que é, nós cremos em Deus, nós louvamos a Deus, nós glorificamos Deus quando as coisas nos são agradáveis. Você conseguiu aquele emprego que você desejava, glória a Deus, louvado seja Deus. Você até abre a boca para dizer glória a Deus. Você alcançou a cura que você tinha pedido para você ou para uma outra pessoa, glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Você que queria engravidar e você engravidou, glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. E aí você põe aí a graça que você, aquela pessoa que lhe queria o mal e ela se afastou da sua vida, glória a Deus, misericórdia, que maravilha, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Mas aí vem a dificuldade, vem uma enfermidade, aquela graça que você pediu, você não alcança. Aí você não diz, maldito seja Deus, mas você não glorifica a Deus. Você emburra, você embica, seu bico fica desse tamanho, você começa a dizer, parece que Deus não me ama. Aí você esfria na sua oração, aí você já começa a ser mais, menos diligente, menos vigilante nos pecados veniais, que vai predispor você à queda nos pecados mortais. Você começa a se tornar uma pessoa cada vez menos virtuosa. Por quê? Porque Deus não está correspondendo às suas expectativas. Deus está lhe apresentando a cruz. E você, que só aprendeu a louvar a Deus na glória, você não vai bendizer a Deus na cruz, no sofrimento. A primeira leitura de hoje é um exemplo bem eloquente disso. É um trecho retirado do livro do profeta Daniel, no capítulo 3, diz aqui que os jovens Misaque, eu sempre lembro os outros nomes, Azarias, Ananias, mas os jovens Sidraque, Misaque e Abidênago, eles eram fiéis a Deus. Eles eram obedientes às leis de Deus. Só que o rei começou a exigir que todos adorassem, se prostrassem e adorassem os ídolos pagãos. E então Sidraque, Misaque e Abidênago disseram não. Nós não podemos fazer isso. E nós estaremos dispostos a pagar o preço da nossa fé com a nossa própria vida. Nós estaremos dispostos a perder tudo, mas não perder a fé. Nós estaremos dispostos a sofrer tudo para
permanecer na fé. Percebe como é diferente uma fé superficial, uma fé que a gente tira com a unha, é apenas um verniz, para esta fé profunda desses jovens Sidraque, Misaque e Abdênego. Eles estavam dispostos a pagar o preço da fé. E diz então que por amor a Deus, eles aceitaram o sofrimento. Vem aqui, meus santos, a relação entre o que foi falado anteriormente e o exemplo aqui desses três jovens. Esses três jovens então foram, a sua morte foi decretada. Diz aqui que o rei falou: olhe, se vocês não adorarem os deuses, se vocês não se prostrarem quando o sinal for dado, vocês serão lançados à morte. E eles respondem: não há necessidade de nós respondermos se iremos acatar isso ou não. Nós não iremos acatar. E aí vem o versículo 17, que eu gostaria que vocês depois meditassem. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó Rei. Versículo 18. Mas se Ele não quiser nos libertar, fica sabendo, ó Rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a sua estátua. Isto é, Deus pode nos libertar, e se Deus nos libertar, glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Mas se Ele não quiser nos libertar, glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. A nossa atitude muitas vezes é apenas do versículo 17. Quando Deus me liberta, quando Deus me dá algo que eu desejo, glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Mas se Deus permite a fornalha ardente, se Deus permite o sofrimento, aí já não tem mais glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. E é nisso que esses jovens têm a nos ensinar. Eles estavam dispostos a glorificar a Deus até no sofrimento, se eles fossem lançados na fornalha de fogo e fossem consumidos pela chama. O salmo de hoje, que não é um salmo do saltério, mas é retirado do mesmo capítulo 3 de Daniel. É o salmo responsorial de hoje, que diz aqui que os jovens foram lançados na fornalha, e a parte termina aqui no versículo 49, e aí no versículo 52, os jovens dentro da fornalha dizem: sede bendito, eles bendizem a Deus, sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vosso louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vosso louvor, honra e glória eternamente. E continua o louvor do capítulo 3 do livro de Daniel. Meus irmãos, o que é que essa liturgia da palavra tem a nos ensinar nesta quarta-feira, né, que nos aproxima já da Semana Santa? Próxima semana, Semana Santa, a grande semana, a semana da paixão, tem a nos ensinar o amor à vontade de Deus em quaisquer circunstâncias em que ela se nos apresente. O amor, repito, o amor à vontade de Deus em quaisquer circunstâncias em que esta vontade se apresente a nós. Quando essa vontade for gozosa, quando essa vontade vier ao encontro
da nossa vontade, quando essa vontade estiver de acordo com a nossa vontade, glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Quando esta vontade vier de encontro à nossa vontade, for contrária à nossa vontade, nós somos chamados a, na fé, dizer: glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Qual é a sua situação? Você está doente? Você está passando por uma dificuldade financeira? Você está passando por uma dificuldade familiar? Glorifique a Deus. Não se afaste da sua vida de oração. Não abandone a Santa Missa. Não abandone os sacramentos. Seja generoso à vontade de Deus quando ela lhe falar ao coração. Você está sofrendo por causa da sua fé, isto é, você percebe, você está experimentando que Deus está pedindo a você mais do que você gostaria de dar? Ou você está percebendo que por causa da sua fidelidade a Deus, você está sofrendo? Glorifique a Deus. Faça como os jovens Sidraque, Misaque e Abidênago, que serão lançados à fornalha ardente, e eles, independentemente disso, eles louvam a Deus. Então louve a Deus. Obrigado, Senhor. A tua palavra diz: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos maldisserem por causa de mim e da minha palavra. Isto é, bem-aventurados sereis quando vós sofrerdes por causa de mim ou por causa da minha palavra. E nós sofremos por causa de Deus e por causa da palavra de Deus, não apenas quando somos fisicamente perseguidos, mas quando nós, por causa, por exemplo, dos mandamentos de Deus, nós renunciamos à nossa vontade errada. Quando nós, por obediência à vontade de Deus, escolhemos o caminho humanamente mais difícil. Quando nós, por obediência à palavra de Deus, nós escolhemos abraçar a cruz. Humanamente eu não gostaria, mas a tua vontade, Senhor, consiste em abraçar a cruz. E eu abraço, Senhor, a minha cruz, bendizendo, louvando e glorificando o teu nome e a tua santíssima vontade. Nós estamos, meus irmãos, nos aproximando da Semana Santa, e tomemos como padrinhos a Virgem Maria, que abraçou e beijou a cruz, abraçando e beijando a vontade de Deus. Tomemos como padrinho São José, que abraçou e beijou a sua cruz, abraçando e beijando a vontade de Deus. Tomemos como padrinhos os nossos anjos da guarda, que no princípio da criação abraçaram e beijaram a vontade de Deus. Os nossos santos de devoção, que abraçaram e beijaram a vontade de Deus, e com tudo isso, todos eles louvaram, glorificaram e bendisseram a vontade de Deus em suas vidas. Que eles, com tão grandes padrinhos, que eles intercedam por nós, e nós sejamos capazes também de, assim como Misaque, Sidraque e Abidênago, nós possamos louvar, bendizer e glorificar a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.